Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês vão estar assistindo essa aula, mas espero que vocês estejam bem, tá bom? Bom, a aula de hoje é uma aula que eu quero fazer ela bem objetiva, bem objetiva e rápida para que vocês consigam aprender a matéria dentro de uma questão, para vocês entenderem como que vai ser as questões que vão cair na prova, tá bom? Estudando por essa aula aqui, vocês vão se sentir muito mais preparados. Então eu adiei a prova para a semana que vem, da semana do dia 9 até o último dia da sexta-feira, tá bom? Bom, a primeira questão que eu vou passar para vocês é essa questão aqui, ó. Tá falando bem assim, ó, nas espécies químicas tem essa primeira, ó, tem essa primeira espécie química. Quando fala espécie química, são substâncias, tá bom? Então, são três substâncias. Aí tá perguntando bem assim, o cromo tem números de oxidação, respectivamente, iguais a, primeiro, são três substâncias. O cromo é representado pela sigla Cr. Então, nessa primeira substância, o cromo está aqui, na segunda e na terceira substância. Aí está perguntando o número de oxidação. Quando fala o número de oxidação, é o NOx, é o cálculo que vocês têm aprendido a fazer nas últimas aulas. E eu quero que vocês se atentem a um detalhe também. Sempre que falar a palavra respectivamente, quer dizer que a resposta tem que vir. Essa vai ser a primeira, essa vai ser a segunda e essa vai ser a terceira resposta, tá bom? Tem que ser nessa ordem as respostas, vocês vão entender. Bom, sem mais delongas, vamos à aula. Primeira substância que eu vou mostrar para vocês, que vocês vão fazer muito fácil, é essa daqui, ó. Vamos resolver essa primeiro. CrCl3. Vocês vão fazer aquela técnica do jogo da velha que vocês já aprenderam, que ficou muito mais fácil para vocês entenderem a matéria. Aí lembra do detalhe? Se aqui não tem nenhum sinal, nem positivo nem negativo, do lado de fora vocês vão colocar um zero. Primeira coisa, número de oxidação do cromo eu não tenho, basta você olhar na tabela, você vai ver que não tenho. Só que você tem do cloro. O cloro está aqui, pessoal, Cl. Número de oxidação, menos 1. Aí eu vou colocar de outra cor aqui. Menos 1 vezes 3 é igual a menos 3. Agora lembra daquele esqueminha? Não pode esquecer. Se de um lado está negativo, você passa para o outro, fica positivo. Então a minha primeira resposta é mais 3. Beleza, vamos para a segunda substância. A segunda substância é uma substância que ainda eu não trabalhei com ela em sala de aula, mas vocês vão ver que é mais fácil que roubar doce de criança. Apesar de ter umas crianças que é bem difíceis hoje em dia. Mesma técnica, técnica do jogo da velha. Aí do nada, se aqui em cima não tem nenhum valor, coloca um zero. Só que nesse caso aqui, a gente não vai colocar o zero. Em vez do zero, vocês vão colocar um tracinho assim, ó. Vocês vão colocar um tracinho assim, ó. Já já eu mostro para vocês por quê. Observem só. Número de oxidação do cromo eu não tenho, só que do oxigênio eu tenho, que é menos 2. Menos 2 vezes 3 fica menos 6. Aí, por que que eu pedi para vocês colocarem esse tracinho aqui do lado? Porque, observem o seguinte, o cromo aqui não tem valor nenhum. Nesse aqui de cima, o cromo não tem valor. Então, você coloca um zero aqui. Só que nesse daqui, eu tenho esse número 2. Esse número 2, você tem que colocar ele aqui, ó. Na sala de aula eu explico para vocês para não dar trabalho, tá bom? Então, sempre que o elemento químico que você está calculando o NOx tiver um número acima de 2, você coloca ele aqui embaixo, tudo bem? Pode ser que fique confuso agora, mas faça isso para vocês acertarem a questão e em sala eu explico melhor. Agora, olha só, aqui eu tenho menos 6. Se está menos 6, então vai passar para o outro lado positivo. Então, se o 2 está aqui embaixo, esse 6 ele vai passar aqui para cima. E basta vocês fazerem a divisão. 6 dividido por 2 é igual a 3. Ou seja, a minha segunda substância, ela tem NOx mais
3. Essa foi a única que vocês não tinham visto ainda, mas vocês viram que é mais fácil que roubar doce de algumas crianças. Agora, a segunda substância é essa daqui, ó. CrO4 menos 2. Agora já muda, porque agora eu tenho um menos 2 aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Mesma coisa, pessoal. A técnica do jogo da velha. Então, nesse caso aqui, número de oxidação, aqui nesse caso, eu vou colocar menos 2, que é esse daqui, ó. Tá bom? Agora, observem só. Número de oxidação do oxigênio, menos 2. 2 vezes 4, ó, repara, pessoal, é vezes esse 4 aqui, ó. De onde que eu tirei esse menos 2? Daqui, ó. 2 vezes 4, menos 8. Agora, o que que você faz? Isso daqui, ó. Se o 8 está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então, como vai ficar a resposta? Fica assim, ó. Menos 2 mais 8. Vai ficar apertadinho, mas vai dar para entender. Eu tenho R$ 8, estou devendo R$ 2 para alguém. Lembra sempre do saldo do banco. Valor positivo é o dinheiro que eu tenho, valor negativo é o dinheiro que eu estou devendo. Se eu tenho R$ 8 e estou pagando R$ 2 para alguém, é claro que o meu saldo ele vai ficar positivo em 6. Então, se vocês observarem a sequência de resposta, fica mais 3 da primeira substância, mais 3 da segunda substância e mais 6 da terceira substância. Então, a resposta correta é essa daqui, ó. Mais 3 e mais 6. Ou seja, vou dar uma dica para vocês. Ah, professor, mas não ficou tão claro, eu não consegui entender. Olha, mesmo que eu passasse muitos exemplos parecidos com esse, a maneira de responder é a mesma. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Pega uma folha em branco, copia o enunciado, copia as respostas e tenta fazer tudo do zero. Se vocês ficarem em dúvida, vocês vão lá, dão uma olhadinha na resposta que eu fiz com vocês e faz na folha em branco. E você vai tentando até você conseguir refazer todo o processo. Sabe por quê? A mesma coisa que vocês vão fazer aqui é o que vocês vão fazer em qualquer outra questão. Então não faz diferença eu colocar vários exemplos parecidos. Então, um detalhe que vocês não tinham visto em sala de aula, mas aqui vocês vão conseguir ver. Sempre que eu estiver procurando o número de oxidação de um elemento químico e tiver algum número aqui embaixo, vocês vão passar um tracinho e colocar ele aqui, ó, embaixo. Aí aquele número que você, ou, por exemplo, 6, se você passou para lá, você passa ele para ficar em cima. Então, 6 dividido por 2, 3. É só isso de diferente que vocês vão ver na prova e não tem mais nada para ver, tá bom? A outra parte que eu quero que vocês leiam também é a história da pilha. Qual foi a relação de Luigi Galvani e Alessandro Volta? O que que os dois têm em comum? Qual é a relação deles na história da pilha? Como funciona a pilha de Alessandro Volta? Lembra que eu expliquei para vocês sobre um metal perde elétron, outro ganha elétrons e foi fazendo empilhamento de discos, aquela história. Então vocês leiam sobre isso também. E a origem do termo pilha e a teoria da força vital são conteúdos que você não pode deixar de assistir e você não pode deixar de se preparar. Bom, pessoal, é o máximo que eu consigo fazer. Eu não consigo deixar mais claro da maneira como eu deixei aqui. Dei todas as dicas que vocês precisavam para você se prepararem para fazer a prova. É uma prova sem consulta. Vocês têm uma semana para se preparar, então eu conto mesmo que vocês realmente vão se preparar. Todos os alunos têm a mesma possibilidade, então eu conto com o empenho de vocês, tá bom? Um grande abraço. Procurei fazer com que o vídeo não ficasse cansativo nem longo demais. Então, bom estudo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.